Josué capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Somente até aqui. Uma filha vai ao pai e diz: Eu quero uma bênção, eu quero fontes de águas. E o pai concede a ela fontes superiores e fontes inferiores. O Pai, o Todo-Poderoso, tem para nós bênçãos lá do céu e bênçãos aqui na terra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, está aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem, só para entendermos o contexto do texto, era no tempo da conquista da terra prometida. Eles já haviam vencido 31 reinos, 31 batalhas. E aí o Calebe vai dizer a Josué: Josué, lembre-se que há 40 anos atrás, quando estivemos aqui a espiar a terra, né, Deus me prometeu que me daria Hebrom em herança, a terra onde eu pisei os meus pés. Isso é o que está lá em Números 14, depois você confere lá. E aí, assim Josué vai fazer. Vai haver a divisão das terras pelas tribos, e Calebe era o líder da tribo de Judá, e ele recebe a região de Hebrom. E lá na montanha de Hebrom haviam ainda gigantes. Ele sobe a montanha, ele mata os gigantes. E restou ainda uma cidade, que é esta que acabamos de ler, que é Quiriate-Sefer, cidade dos livros, né? E aí o Calebe vem e diz: quem conquistar essa cidade, eu vou dar a minha filha em casamento. E o sobrinho dele, filho do irmão dele, o Kenaz, né, o Otiniel, sobrinho de Calebe, vai lá e luta contra essa cidade e vence, e conquista, e domina. E Calebe entrega a mão da filha Axa, que se casa com Otiniel. E recebem a terra. Só que naquela terra não havia água. Quem é do Nordeste, quem é de região seca, sabe que numa região seca a água é valiosíssima, né? E naquela parte do mundo lá, que só chove no máximo 6 meses por ano, então um lugar com água é precioso. A porção que ela recebe, né, não tem água. E aí ela vai ao pai e pede uma bênção. Ela vai ao pai e diz, né, eu quero uma bênção, dá-me uma bênção, eu quero fontes de águas. Ela precisava de água para se manter, e ela sabe que o pai, Calebe, que era o líder da tribo de Judá, e Judá é a maior tribo de Israel, se você olhar um mapa bíblico, é a que vai ficar com a maior extensão de terra, porque era a maior tribo. Calebe era o líder, então Calebe tinha autoridade e autonomia para conceder aquilo que a filha estava pedindo. E é interessante que Calebe concede
não só uma fonte de água, mas o texto diz aqui no versículo 19, fontes superiores e fontes inferiores. O contexto do texto está falando de lugares altos, né, montanhosos, e de lugares planos. Só que aquilo que Caleb faz para sua filha era algo que os ancestrais de Caleb já haviam entendido. Essas fontes superiores e inferiores representam bênçãos do céu e bênçãos aqui na terra. E eu pergunto, você crê que o Pai, o Todo-Poderoso, tem bênçãos para você? Não só lá na glória, mas aqui também, você crê nisso? O Caleb já havia entendido isso, algo que seus antepassados já haviam entendido. Então vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 27. Quando o Isaac foi abençoar a Jacó, pensando ele que era o Esaú, ele abençoa dizendo o seguinte, Gênesis 27, vou ler os versículos 27 e 28, está escrito assim, e chegou-se e beijou-o, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Então, o que é que Isaac está aqui dizendo e abençoando seu filho? Bênçãos do céu e bênçãos aqui na terra. Deus, ele dá chuva para que a terra produza. E o Isaac abençoa assim seu filho. A chuva vem do céu, não chove de baixo para cima, é de cima para baixo. Aí aqui a terra produz trigo. A terra produz, né, a videira, as uvas, o mosto é o sumo da uva que faz o vinho, faz o suco. Então, aqui Isaac está abençoando seu filho. E o Jacó recebe essa bênção, ele toma posse. E ele sabe que tem bênçãos que só vêm de Deus. Tem bênçãos que só vêm de Deus. Tanto é que o tempo vai passar, não é? Ele vai ter que sair fugir de casa por causa do irmão Esaú, que o jurou de morte. Ele vai para a casa do tio, que vai se tornar depois seu sogro. E quando ele está regressando, 21 anos depois, ele vai ter um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Ou melhor, Deus vai encontrar-se com ele. E vai nos dizer lá na frente, no capítulo 32, que apareceu o anjo do Senhor, e ele se agarrou ao anjo do Senhor, e ele disse, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoar. Enquanto não me abençoar. E vai dizer a Escritura que ele lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu não no sentido que ele tenha vencido, porque ninguém vence Deus, né, minha gente? Prevaleceu no sentido de que não desistiu. Porque quem foi que saiu puxando da perna? Foi Deus? Foi ele, mas ele não desistiu, ele perseverou e ele recebeu a bênção, e Deus tem a bênção para te entregar, e não tem uma só não, ele tem um pacote completo de bênção, se você crer e perseverar e não desistir, quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem coisa que é só Deus que pode realizar. Aqui na terra ninguém consegue fazer ou resolver. Então, o Jacó, que nesse dia vai ter seu nome mudado para Israel, compreende isso, toma posse disso. E também vai fazer isso com seus filhos. Vá comigo lá em Gênesis 49 agora. Aqui, já no final da vida, Israel reúne seus filhos e a cada um ele vai dizer algo. A cada um dos filhos, começando do primeiro, não é, Rúben, depois Simeão, depois Judá, não é, depois Levi, Zebulon, Isacar, Dan, todos. Mas a José, ele diz o seguinte, Gênesis 49, versículo de número 22, ele transmite a bênção, não é? Note que um vai passando para o outro a bênção que vem de cima e bênção aqui embaixo. Gênesis 49, versículo 22, está escrito assim, Israel falando, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram, o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é, não é, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Ele está se referindo a Deus, tá? Valente está com letra maiúscula aí na tua Bíblia. Pastor está com letra maiúscula. Pedra está com letra maiúscula. Ele está se referindo a Deus.
Continuando, pelo que Deus de teu Pai, versículo 25, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Agora Israel está transmitindo a bênção a seu filho José. E querido, querida, essa bênção Deus quer transmitir a você também. Bênçãos que são de cima e bênçãos aqui de baixo, mas Deus não quer só dar a bênção. Diga para a pessoa que está até lá: Deus quer que você seja a própria bênção. Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer que você seja e viva uma vida abençoada. Caleb entende isso, e é por isso que séculos lá na frente, ele vai abençoar a sua filha com bênçãos que são de cima e bênçãos que são de baixo. E todo pai, toda mãe tem desejo de abençoar o filho, sim ou não? Quer fazer o bem, não é verdade? Concede ao filho, né, muito mais, quer ver o filho, a filha bem. Será que o Pai, o Todo-Poderoso, também não quer nos abençoar? Axa foi e pediu ao pai, pediu a Caleb, porque ela sabia que ele tinha condições de conceder. Aí o Senhor Jesus nos diz o seguinte, vamos ler Mateus capítulo 7. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 7. Vou ler também a partir do versículo 7. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra bens e escreva bênçãos, bênçãos, porque essa palavra bens, a quem não tiver muito conhecimento da Escritura, passa a ideia de bens no sentido daquilo que é palpável, por exemplo, um carro, uma casa, e não é só isso, isso é muito pouco daquilo que Deus tem para nos dar, Deus tem muito mais para nos dar, só que dinheiro traz conforto, com dinheiro você pode comprar um belo carro, boas roupas, uma bela casa, uma boa comida, uma bela cama, mas tem coisas que dinheiro nenhum do mundo compra. Por exemplo, nesses dias, você sabe que a gente terminou a pandemia, mas foi 2 anos de pandemia, e eu vi notícias, eu acredito que você tenha visto também, de empresários riquíssimos que vieram de outros estados por conta da Covid para se internar no Albert Einstein, aqui do Morumbi, aqui em São Paulo. Um dos melhores hospitais do país, caríssimo, uma diária lá é um absurdo de caro. O camarada tinha dinheiro para pagar, e a família pagou e morreu. O dinheiro não comprou saúde. O dinheiro não comprou. Ô pastor, mas tem coisa, claro, o dinheiro ajuda a comprar medicamento, tratamento. Agora, Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Sei de gente que tem muito dinheiro, mora nos residenciais em Alphaville, vive uma solidão terrível, vive uma depressão terrível, dorme em travesseiro de pluma de ganso, dorme quando toma um remédio, que tem insônia, não tem sono para dormir, tem coisa que dinheiro não compra. Dinheiro traz conforto, facilita muita coisa, mas tem coisa que é só Deus que vai dar, tem bênçãos que vêm lá do alto. A paz que excede a todo entendimento, é só Deus que tem para dar. A alegria do Senhor, que é a nossa força, é só Ele que tem para dar. Refrigério na alma, é só Ele que tem para dar.
as bênçãos de Deus, e é óbvio, as demais coisas ele também acrescenta, né? Ele acrescenta, ele prospera, mas bênçãos no sentido material da coisa é muito pouco. Deus tem toda sorte de bênçãos. Diga assim: Deus tem para mim uma vida abençoada. Diga com fé: Deus tem para mim uma vida abençoada. Agora eu tenho que reconhecer que tudo que eu preciso depende dele, e eu tenho que crer nele, eu tenho que orar, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, porque se um pai aqui da terra gosta de dar o melhor para o filho, quanto mais o Todo-Poderoso vai dar. Ele tem tudo o que você precisa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora é pedir e pedir com fé, pedir e pedir crendo. Vá comigo rapidamente na carta de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 5 diz o seguinte, né? Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem, minha gente? A Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Mas aqui compreenda, não é só a sabedoria. Se você pedir sabedoria, ele vai te dar sabedoria. Se você pedir conhecimento, ele vai te dar conhecimento. Se você pedir entendimento, ele vai te dar. A bênção que você precisa é do Senhor que virá, é ele que tem para dar. Peça e peça acreditando, peça e peça com fé, e ele vai dar, ele não vai lançar no rosto. Ele não faz isso, né? Sabe aquele tipo de pai, quando faz algo para o filho, fica lançando: você só tem porque eu te dei, eu que pago suas contas, eu que isso, eu que aquilo, né? Joga na cara do filho tudo aquilo que faz. Deus não faz não, Deus não faz assim não. Ele dá a todos liberalmente. Ô querido, e quando se tem sabedoria, diz o livro de Provérbios, sabedoria vale mais que dinheiro, vale mais que ouro, vale mais que prata. Ele quer te dar e te dá tudo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pede para ele que ele vai te dar. Com sabedoria, diz Provérbios, é a coisa mais excelente. Sabedoria é mais preciosa que rubis, que joias, é mais preciosa do que tudo. Salomão, quando ouviu da boca do Senhor: peço o que você quiser que eu vou te dar. O que foi que ele pediu, você lembra? E nos diz o texto que aquilo agradou o coração do Senhor. E Deus vai dizer: porque você pediu isso e não pediu prata, nem ouro, nem a cabeça dos inimigos, nem anos de vida, que você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar largueza de coração, mas também eu vou te dar prata, vou te dar ouro, vou te dar anos de vida, vou te dar vitória, vou te abençoar. Nenhum rei vai ser como você, ninguém vai ter a sabedoria que você tem, ninguém vai se manter diante de ti, porque ele pediu sabedoria. Deus contemplou a sinceridade do coração dele e deu muito mais do que ele pediu. E Deus tem também para te dar, meu irmão. Pede sabedoria, que ele vai te dar largueza de coração, e vai te dar muito mais do que você pediu ou pensou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque às vezes tem gente que pensa, não é? Como diz aquele ditado, barriga, não é? Dor de barriga não dá uma vez só, não é verdade? Então, tendo sabedoria, eu vou saber administrar muita coisa na minha vida, não é? Você conhece gente, por exemplo, tem anos de vida, né? Anos, alguns até cabeça branca, mas parece que um adolescente assim meio irresponsável. Você conhece gente assim? Não. Parece que o tempo passou e a cabeça é de uma criança, de um adolescente de 15 anos de idade. Não tem sabedoria para nada. É um irresponsável, não é? Irresponsável no sentido de palavras, de ações, de atitudes. Querido, Deus quer um povo sábio, Deus quer um povo e Ele tem sabedoria para dar. Com sabedoria você conquista tudo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, Deus quer dar, mas Ele tem que ver a sinceridade, a verdade aqui dentro. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse, vá agora comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 7. Palavras do próprio Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. João, capítulo 15... eu vou ler o versículo de número 7. Acompanhe aí comigo. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será... Olha que coisa tremenda. Você entendeu o que você acabou de ler?
Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Note que antes de ir para o pedireis tudo e será feito, tem a primeira parte. Tem que estar no Senhor. A palavra dele tem que ser verdade aqui, ó, na minha vida. Sabe por quê? Porque se assim for verdade, eu não vou ter um coração egoísta. Se assim for verdade, eu não vou ter um coração dividido entre dois pensamentos. É lá também na carta de Tiago, que está escrito no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando a palavra de Deus está em mim, quando é verdade na minha vida, quando eu estou no Senhor, o meu coração vai estar alinhado com o coração de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O problema de muita gente é que é igual uma criança no momento de pedir. Sabe uma criança, quando ela quer muito uma coisa, que ela fica ali, ela quer, e na hora que ela conquista, daqui a pouco ela larga para lá? Ou às vezes quer só por causa de birra. Você já viu isso acontecer? Não? Eu sei o que eu estou falando, tenho 3 filhos, não é? E são crianças, 13, 7 e 5 anos de idade, às vezes pede ali só por birra, e não valoriza, não é? Você já deu para o teu filho coisa que você não teve quando era criança? Não é? Você já viu aquele ditado, o que vem fácil vai? Você já brincou com peão? Pipa? Bolinha de gude? Teu filho brinca com bolinha de gude? Com peão? Teu filho brinca com videogame? Com celular? O pequenininho meu de 5 anos de idade essa semana chega para mim, pai, eu quero um computador. Eu falei, computador, rapaz? Você tem 5 anos de idade, mas eu quero um computador. Eu falei, você vai fazer o quê com computador? Eu vou jogar. Eu falei, mas você não já tem um videogame? Eu, quando era criança, não tinha um videogame, rapaz. E você tem. Aí você e seus irmãos, vocês têm videogame para jogar? Ele, não, mas o computador é mais legal. Eu falei, você não tem idade ainda para ter computador. Quando você crescer mais. Mas quanto? Ah, pelo menos uns 10 anos de idade. Aí ele todo alegre foi falar pro irmão dele, João, quando eu tiver 10 anos o papai vai me dar um computador. Ficou todo feliz. Querido, querida, Deus tem toda a sorte de bênçãos para nos dar. Só que compreenda, o tudo que Jesus está falando é no tempo certo. Porque tem coisa que o pai, embora tenha poder para dar e queira dar tudo, o pai não é irresponsável. Ele vai dar no tempo certo. Quando eu estiver preparado, quando você estiver preparado para usufruir da bênção sem se perder. Para usufruir da bênção com o coração nele. Já viu aquele louvor do falecido irmão Lázaro que dizia assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Quando reconhecer, se eu tenho vida foi porque Ele me deu, se eu tenho saúde foi porque Ele me deu, se eu tenho trabalho foi porque Ele me deu, se eu tenho casa, se eu tenho qualquer coisa, tudo é Ele que dá, Ele que dará, Ele que fará, toda a honra e toda a glória a Ele. Deus quer que o nosso coração esteja nele e não na bênção. O problema de muita gente é que coloca o coração na bênção. Não, o coração tem que estar no Senhor. Porque o próprio Senhor disse, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele quer dar, Ele quer abençoar. Nós encontramos na Escritura, por exemplo, um Davi, que era homem segundo o coração de Deus, mesmo quando ele peca, e Deus manda Natã puxar a orelha dele, né, repreendê-lo por conta do seu pecado, o adultério com a Batseba, morte de Urias. Você pode ler 2 Samuel 12. Deus usa Natã para dizer, eu te coloquei como rei sobre Israel. Eu te dei o trono, eu te dei o reino, eu te dei mulheres, eu te dei tudo. E se fosse pouco, se é pouco, se você pedisse, eu te daria mais. Camarada está sendo repreendido porque pecou, porque errou. E Deus está dizendo, tudo que você tem, que já não é pouco, se você pedisse, eu lhe daria mais. Olha só, Deus sabe que o coração de Davi estava nele e não naquilo. Tanto é que depois, quando ele se arrepende, lê o Salmo 51, ele vai pedir para Deus não tirar dele o trono, o manto, a coroa. Ele vai dizer, não tire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação.
me sustenta com um coração puro, com um coração reto. O coração dele estava em Deus. Quando ele tem, por exemplo, que deixar Jerusalém, porque seu filho Absalão veio contra ele, tomou o trono, e ele está saindo, e tem um cidadão que vai apedrejando ele, chamado Simei, ele não fala nada. Chega a gente dizendo, quer que eu mate? Não, não mate, deixa ele. Vem Zadok com a arca, e os sacerdotes, ele, opa, pode parar, volta. Leva a arca de volta, coloca lá de novo. Se Deus se agradar de mim, ele vai me trazer de volta. Lá no meio do deserto de Judá, ele escreve o Salmo 62, a minha alma tem sede de ti, mais sede do que a minha boca d'água nesse lugar deserto, tem sede da tua presença, de te adorar, como eu adorei no santuário, de adorar a beleza da tua santidade. O coração estava no Senhor. Vai lá comigo no livro dos Salmos, vamos ler. Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Aleluia. Salmo 62, abra aí comigo, Salmo 62. Aliás, é o 63, abra aí comigo, Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Você tem ideia do que é isso? A tua benignidade é melhor que a minha vida. Os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. A alma dele tem sede do Senhor, o coração dele está em Deus, e aí Deus vai restaurar de volta o reino, Deus vai trazer de volta, Deus vai abençoá-lo. E querido, querida, compreenda, Deus tem bênção para dar, Deus tem vitória para dar, Deus tem maravilhas para realizar, mas a palavra dele tem que estar aqui no nosso coração. Eu tenho que ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconhece o erro, que se arrepende, um coração que faz a vontade dele, que a prioridade é agradar a ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na carta de Tiago, vá lá comigo de novo, capítulo 1, eu vou ler os versículos 16 e 17, que diz assim, carta de Tiago, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda dádiva, todo dom perfeito, diga-se comigo, toda bênção vem do alto. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Agora, a palavra dele tem que ser realidade na nossa vida. Tudo que nós precisamos, Deus já tem pronto, Deus já tem preparado. E isso nós temos desde o início da criação. Antes do Adão e da Eva terem sede, Deus já tinha preparado a água. Antes de terem fome, Deus já tinha providenciado alimento, Deus já tinha providenciado tudo. Mas, por eles transgredirem a palavra, por eles desobedecerem, por eles lançarem fora a bênção, foram expulsos do paraíso. Foram expulsos do Éden, foram lançados fora. Aí veio o Senhor Jesus. E aí Jesus vai ser tentado pelo diabo no deserto. E vai vencer todas as tentações. Venceu como Deus? Não, como ser humano. Deixando claro, a palavra do Pai está aqui dentro, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestará culto. O diabo tentou de todo jeito, mas o Senhor venceu a tentação, e Ele quer ver você vencendo, e Ele quer ver a palavra dentro do teu coração, para você viver uma vida abençoada, para Ele realizar
realizar maravilhas na tua vida e você usufruir as bênçãos dele aqui, e não só aqui na terra, lá na glória. Ele já preparou, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus 4, o versículo 11 diz o seguinte, vai lá comigo. Mateus capítulo 4, versículo 11. Depois de vencer as tentações, através da palavra, da oração, do jejum, ele estava jejuando e orando. Ele usou a palavra. Aí diz o versículo 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. No meio do deserto, Deus providencia comida. No meio do deserto, Deus providencia água. Oh, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja em meio a um deserto, a uma luta, a um problema, a uma dificuldade. Talvez você esteja como Axa, a terra onde eu estou é seca, não tem água. Eu preciso de uma bênção, e o Pai tem bênção para te dar. O Pai tem bênção, o Pai tem saúde, tem livramento, tem cura, tem milagre, tem vitória. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Eu não sei qual é a bênção, eu sei que o Pai tem para dar. Ele quer ver o nosso coração alinhado com Ele. Ele quer ver a palavra dele entranhada aqui dentro e sendo realidade. Ele não tem uma bênção só, ele tem um pacote completo. Ele tem um pacote completo. Ele tem saúde, ele tem libertação, ele tem paz, ele tem livramento, ele tem provisão, ele tem tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, o Pai tem para dar. É pedir e pedir com fé. É pedir e pedir crendo. Axa pediu, Pai, eu preciso de uma bênção. Me dê fontes de águas. Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem bênçãos do céu para você e tem bênçãos aqui na terra também. Tem coisas que dinheiro no mundo nenhum compra, o Pai tem para dar. Paz é só Ele tem para dar, alegria, saúde, maravilhas e as demais coisas todas também, mas Ele tem que ser a prioridade. Eu não sei qual é a bênção que você precisa, Ele tem para entregar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.